Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um experimento Motion Graphics bem simples, usando o addon Bluetooth para gerar o efeito que eu preciso. A versão que eu vou usar hoje é a versão 3.2 com Release 1. Eu vou olhar a vista por cima e vamos aqui no menu superior, na opção Edit, clicar na parte de Preferências. Nessa parte aqui eu vou pedir a vocês que vocês cliquem em addons e na lupinha vocês vão escrever inicialmente a palavra extra. Vão surgir dois addons aqui, entre eles está o Add Mesh Extra Objects. Ativem esse addon, pois vocês vão usar aqui nesse experimento. Depois vocês vão apagar o extra aqui da lupinha e vão escrever a palavra bool. Ele é um addon que traz aqueles mesmos tipos de operações booleanas que nós temos lá com o modificador boolean, porém com mais recursos. Então, se vocês clicarem nessa setinha, vocês vão ver que existe a descrição, a localização, onde ele foi instalado, o autor, etc. E aqui embaixo, vocês podem clicar a setinha Shortcuts, que são os atalhos. Percebam que para poder acessar o menu dele diretamente, onde eu tiver com o cursor aí na área 3D, basta eu usar o atalho Ctrl Shift B para poder ativá-lo. Então vamos começar aqui o nosso experimento Motion Graphics. Inicialmente nós vamos adicionar na área um objeto no estilo texto. O texto surgiu, eu vou aproveitar aqui na barra da propriedades da direita, clicar no Object Data, que são as propriedades do texto, e na guia chamada parágrafo, onde tem um alinhamento em horizontal e em vertical, eu vou mudar para o modo Center nos dois. Porém, eu posso usar essa fonte que vocês estão vendo aí na área principal, eu posso alterar. Então, eu vou mudar aqui só para que vocês entendam. Eu preciso vir nessa opção chamada regular, clicar na pastinha, ele vai abrir o diretório de fontes do Windows e eu vou buscar uma fonte qualquer. Por exemplo, eu vou usar essa aqui. Vocês usem a que vocês quiserem. Esse vai ser o texto, pode ser um título, uma logomarca, algo que vocês tenham para fazer junto ao efeito. Como ele está plano, eu vou precisar agora adicionar na área um outro objeto, e dessa vez vai ser um plano. Esse objeto plano, eu vou dar um S de escala para aumentá-lo um pouquinho, e vou entrar com ele no modo Edit Mode. Bem, eu vou clicar o atalho I para inserir uma face interna, na verdade é embutir, né? Repare que ele mantém essa face aqui que ele criou internamente ativa. Eu vou usar a tecla X e vou usar o Face para apagar. Então, esse é o texto e a moldura dele que eu quero que apareça no efeito. Mas, vamos voltar ao Object Mode e vamos lembrar que esse objeto aqui, ó, ele tem um símbolo de malha. E o texto tem um símbolo de um objeto, texto, que é uma curva, na verdade. Então eu preciso converter esse texto, selecionando ele, com o botão direito do mouse eu vou clicar e vou converter para um objeto mesh. Repare que agora ele aparece aqui com símbolo de malha. Para poder fazer o efeito que eu preciso, eu vou selecionar primeiro a moldura e com o Shift pressionado eu vou clicar com o botão esquerdo no texto. Repare que na outline os dois estão selecionados, porém o último objeto ativo é o texto. Então eu vou usar aqui o atalho Ctrl J para unir esses dois objetos. E eles se unem, sendo que o último objeto é quem dá o nome ao objeto, que é um objeto só agora. Eu posso mudar aqui o nome se eu quiser, clicando duas vezes, mas eu vou mantê-lo aqui como texto. Como eu adicionei o addon Extra, eu vou vir aqui em Add, selecionar o Mesh, e vou clicar em Single Vertex e vou adicionar um Single Vertex. Quando eu clicar aqui, bem no meio, ele vai adicionar um vértice, porém eu já entro diretamente no modo de edição. O que eu vou fazer é expandir esse vértice que apareceu aqui onde está o cursor para cima, usando a tecla Add Extrude, Y, e eu empurro o vértice para cima. Vou deixar aqui nessa posição e, na verdade, eu criei um segmento. Voltando agora a Object Mode, veja que tem uma linha aqui que, na verdade, é uma aresta criado com os dois vértices que eu expandi.
Agora eu preciso gerar o efeito para fazer o motion graphics que eu preciso. Então, com esse filamento aqui selecionado, eu venho em Add Modifier, clico e aplico o modificador Screw. Ele está obedecendo o eixo Z, é o que está apontando na minha direção. Vocês podem ver aqui pelo gizmo, tá vendo? Para poder dar uma resolução melhor nessa curvatura aqui, eu vou aumentar os números de passos do viewport do render. Vou deixar cada um com 64. Aqui eu posso criar uma animação básica. No frame 1, eu vou vir aqui na opção Angle do Screw e vou deixá-la em 0. E vou clicar nesse pontinho aqui. Quando eu clicar, eu vou gerar uma chave de animação aqui no frame 1. Vou então até o frame 60, seleciono e no ângulo eu vou mudar para 360. Veja que ele preenche uma movimentação Screw e aqui eu vou gerar a segunda chave clicando no Animate Properties. Como eu só vou ter aqui 60 frames, eu vou diminuir o número de frames da timeline. Vou deixá-lo no máximo com 65. É o suficiente para a animação que eu quero. Dando play, vocês vão ver o objeto se abrindo dessa forma. Eu vou dar um pequeno movimento no gizmo aqui. Vou vir aqui para o meio e vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar o objeto com o efeito Screw. Vamos ativar o Move e vamos trazer ele um pouquinho mais aqui para baixo do texto. Com ele selecionado, nós vamos fechar aqui o Screw e vamos acrescentar o modificador Solidify. Vamos usar aqui na opção Thickness, que é a espessura, um fator negativo para fazer com que o objeto com o solidificador cubra o nosso texto com a moldura. Então, se eu fosse ver agora, vocês veriam algo nesse efeito aqui. Um objeto como se estivesse solidificado, dando uma volta sobre o texto. Então, vou deixar aqui em 30. Para dar um efeito visual melhor no objeto, eu vou fechar aqui o Solidify, pois eu não vou usar por enquanto. Vou abrir essa guia aqui, que é o Object Data. Vou clicar em Normals e vou ativar o Auto Smooth. Veja que eu melhoro aqui. Vamos olhar por cima. Então vocês vão ver uma animação parecida com essa. Eu vou correr até o frame 30. Vou selecionar inicialmente aqui o nosso efeito de animação. E vou, com Shift pressionado, clicar no objeto texto que tem a moldura. Com os dois selecionados, o que eu vou fazer agora é usar o atalho daquele addon denominado Bull Tool. Eu uso aqui o Ctrl Shift B. E aqui eu vou usar o Intersect. Agora veja o que é que vai acontecer na animação. Quando eu der o play, automaticamente ele gera esse efeito aí, Motion Graphics interessante. Que aí vocês podem, se quiserem acelerar mais, clicar no segundo frame apenas. Veja que o primeiro está desativado. Pressiono o botão esquerdo e arrasto ele um pouquinho mais aqui para o frame 40. Aí ele faz uma movimentação mais rápida no efeito. Quanto mais distante a segunda chave, mais lento. Quanto mais próxima, mais rápido é o efeito. Posso entrar no modo que é o modo Shading, renderizado. Aqui eu posso selecionar a moldura com texto e aplicar nela o material. Clicando em New, ele vai aparecer com o Principal BSDF. Eu vou clicar em Emission, vou dar uma cor aqui nesse exemplo com um tom laranja. Posso usar uma força maior, por exemplo aqui 4.9. Aqui eu já tenho ativo a opção Blue no Render Properties, e se eu desabilitar aqui em cima o Show Overlays e vier no Word em Color, eu colocar um tom mais escuro, vocês vão ver o plano de fundo voltando a animação, dando play. Esse é o Motion Graphic criado aí com o Bull Tool, um recurso bem simples, como vocês viram.